Programa ricardo-olandini.net. Olá, amigos, está começando mais um programa ricardo-olandini.net, ainda naquela época da pandemia do coronavírus, do Covid-19, que ainda nos atormenta, nos incomoda. A nossa convidada de hoje é a nossa amiga, a doutora Valderias Maria Xavier, especialista em direito previdenciário, direito militar e outras cositas mais. E hoje, doutora, temos uma surpresa aí, uma boa surpresa que veio de Brasília. Conta para nós. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. É verdade, uma bela surpresa, porque ninguém mais esperava. Estávamos ansiosos por esse julgamento e tínhamos, a maioria de nós, advogados previdenciaristas, como se diz na gíria, um pé atrás com essa decisão, e o ministro Alexandre de Moraes nos surpreendeu porque votou a favor da revisão e desempatou. Estava empatado em 5-5 e desempatou para 6-5 em favor dos segurados. Isso foi muito bom. Doutora Valderias, desempatou o que para os segurados? Desempatou o que para os segurados? Porque é uma coisa muito importante e todos têm que saber o que é a revisão essa da vida toda, né? Desempatou, na realidade, é um tema que estava sobrestado, um processo que estava aguardando julgamento para que todos os outros tivessem mesma decisão, e é a revisão da vida toda. Ele estava com um julgamento de 5-5 no STF, e o ministro julgou na madrugada de sexta-feira, do dia 26, na madrugada ele lançou o voto dando uma revisão, dando a procedência do seu voto, e com isso desempatando e dando uma nova perspectiva para todos aqueles que se aposentaram após 99, que na regra de transição perderam muito com a sua aposentadoria, com seu cálculo, né, do benefício previdenciário, da renda mensal inicial. Muitos segurados perderam muito na regra de transição e agora podem buscar a revisão do seu benefício, alguns com muita possibilidade de até 16%, 20% de aumento na sua renda. Chega a tudo isso, doutora Valderias? Chega a tudo isso. Nós temos alguns clientes que hoje... Porque o que acontece? Tínhamos várias situações. Por exemplo, uma pessoa que trabalhava no banco, né, até 94, e tinha altos salários até 94, e depois saiu do banco e não conseguiu mais pagar sobre o teto, não conseguiu mais recolher sobre um valor considerável. Quando se aposentou agora, a regra de 94 para cá, né, a regra geral, não a regra de transição, de 94 para cá, e dessa forma o que acontece? Se estava recolhendo só sobre o salário mínimo, a renda vai ser o salário mínimo. E aqueles salários lá de contribuição lá de trás, antes de 94, não contaram para o seu cálculo. E isso trouxe um prejuízo imenso para esses segurados. E agora existe essa possibilidade de reverter a situação. Por exemplo, nós temos segurados que ganham hoje salário mínimo, o salário sobe para R$3.000. É uma bela de uma... É uma baita diferença, né, doutora? Muito grande, muito grande. Mas, doutora, vamos tentar nos organizar, tá? Até para quem está nos assistindo e que pegou, o que é essa revisão da vida toda, né? O que realmente está em jogo com toda essa história, e que o ministro Alexandre de Moraes, os advogados
da área não imaginavam que ele ia votar desse jeito, ele ia desempatar, estava 5-5, e ele ia votar a favor dos segurados da Previdência Social. O que definitivamente está em jogo, porque nos últimos anos os segurados da Previdência só perderam, né, doutora? Está em jogo, na realidade, é a possibilidade de se usar a regra de transição, porque você sabe que quando muda a regra, quando mudam as regras, e elas têm mudado frequentemente, para amenizar isso, eles legislam algumas regras de transição. E nessas regras de transição, muitas vezes o INSS não cumpre, como é essa regra do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, né? Não, o INSS não cumpriu essa regra, que é aquela que poderia ser computado todos os períodos da vida inteira do segurado, né? Para algumas pessoas não é vantajoso, por quê? Porque tu sabes que conforme tu vai tendo a tua vida laborativa, vai aumentando. Tu começa lá com o salário mínimo e depois vai aumentando conforme a tua vida laborativa e tuas experiências vão crescendo, o salário vai crescendo. Só que tem pessoas que já começaram a contribuição alta lá atrás e essas contribuições que não foram colocadas na renda mensal, e isso que está afetando muitas pessoas, inclusive não é só a aposentadoria que pode ser revisada, além da aposentadoria, as pensões por morte, os auxílio acidente, os auxílio doença, todos eles podem ser revisados. Doutora Valderias, um segurado que está nos assistindo aqui, está assistindo o nosso programa, e que começa, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa errada, eu devo ter direito a receber uma diferença. O que ele precisa fazer para ver se ele tem direito a essa revisão? Então, é muito importante, porque o que ele precisa fazer? Ele precisa procurar um especialista em direito previdenciário, porque são necessários cálculos para saber. Não pode ajuizar ou encaminhar no INSS um pedido aleatório, porque pode ser prejudicial e diminuir a renda do segurado. É muito perigoso, eu vou frisar é muito perigoso entrar via judicial ou via administrativa sem cálculos, sem efetuar os cálculos, porque isso pode trazer um prejuízo ao segurado, porque não são todos os segurados. Existem muitos segurados que têm a revisão, mas não são todos os segurados que vão ser beneficiados com essa revisão. Entendeu? Não são todos. Doutora, então, pelo visto, é o que a gente sempre chama atenção, né? Não dá para tocar de ouvido e na axiologia. Procura um profissional do direito, especialista nessa área previdenciária, nessa área de aposentadoria, para receber orientação, recalcular a tua vida, o teu histórico, e ver o que vai acontecer, porque, pelo visto, se o cara estava ganhando 2, daqui a pouco ele vai ganhar 4, vai ganhar 5 salários mínimos. Dependendo da situação em que ele se aposentou, ele pode ter perdido muito, se ele ganhava mais lá atrás e agora, nos últimos anos, contribuía sobre um salário mínimo, sobre 2 salários mínimos, sobre menos do que ele contribuiu no passado. Estou correto? Está correto. É essa mesma situação que precisa muito ser muito coerente nos cálculos, precisa ter uma objetividade muito grande nos cálculos. Não dá para, como eu frisei antes, não dá para entrar assim, sem fazer nenhuma verificação, porque pode ser muito prejudicial. E existe também, ainda, além de tudo, existe o prazo decadencial. O que é o prazo decadencial, doutora? O prazo decadencial é aquele prazo dos 10 anos que da concessão da aposentadoria do primeiro pagamento,
né, do primeiro recebimento. No mês do primeiro recebimento, começa a contar o prazo decadencial. E nesse prazo são 10 anos. Quem está dentro desse período de 10 anos é bom que busquem alguma orientação de um colega, de um advogado previdenciarista, para que consigam ter essa certeza. Porque senão ele pode acabar dando um tiro no pé, não é, doutora? Exatamente, como você falou e se diz na gíria, né? Se não for feito bem, se não for feito cálculos bem específicos de toda a vida, inclusive existem casos que no tempo que não possui, porque você sabe que ultimamente muito poucos guardam os seus olerites, né? Ou contra-cheques. E isso, se tu não tem comprovação, o INSS vai colocar salário mínimo lá atrás. E daí daí não vai valer a pena, entende? Não vai ter resultado positivo. Doutora Valderez, antigamente já teve um período que podia se pedir um pedido de revisão, de atualização da aposentadoria, porque o INSS sempre jogou contra o segurado, né? Tá? Mesmo o cara, assim, vamos lá, hoje existe um teto de contribuição, ninguém se aposenta com teto. A senhora já falou várias vezes aqui, né, que ninguém se aposenta com teto, que o INSS dá um jeito de baixar isso aí, não é verdade? O que acontece? Antigamente, o salário ele era vinculado ao aumento do benefício depois que o segurado se aposentava, ele era vinculado ao salário mínimo. E isso tinha um ganho igual, né? Por exemplo, se você ganhasse 5 salários mínimos, no próximo ano o salário mínimo recebia X% de aumento, você continuaria ganhando 5 salários mínimos. Ocorre que em algum período foi desvinculado a aposentadoria, foi desvinculada do salário mínimo. E o salário mínimo recebe X% de aumento e nem sempre a aposentadoria, para quem ganha mais de um salário mínimo, ganha o mesmo valor de aumento. E dessa forma, é claro que vai havendo uma perda durante todos os anos, vai gerando uma perda significativa nas rendas do segurado. Daqui a pouco, em 10 anos depois da aposentadoria, o cara que se aposentou com o topo do salário mínimo vai estar recebendo um salário e pouco, é isso? Olha, geralmente dá para fazer uma escala progressiva, e o que está acontecendo e o que vai acontecer é isso mesmo. Quase todas as pessoas vão começar a ganhar, depois de um período, o salário mínimo. O doutora Valderez, a gente pode fazer uma conta mais ou menos assim. Andar uns 20 anos para trás. Uns 20 anos atrás, o salário mínimo era aquela briga dos trabalhadores, né? Era 30, 40, 50 dólares aqui no Brasil. O grande sonho do Partido dos Trabalhadores foi quando eles conseguiram botar o salário mínimo em 100 dólares. 100 dólares é hoje mais ou menos como, vamos arredondar, R$550. Hoje o salário mínimo está em 200 dólares. Mas só que quem se aposentou com aqueles 50 dólares, ele não ganha 5 vezes 200 dólares. Ele não ganha nem 5 vezes aqueles 50 dólares que ele se aposentou no passado, porque não teve essa correção. Ele simplesmente perdeu o indexador do salário mínimo. A cada ano, o salário mínimo aumenta mais, vamos lá, o salário mínimo aumenta 10%, e o salário aumenta, vamos lá, 5%. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Na verdade, é isso mesmo. Não segue o mesmo indexador. O salário mínimo segue um indexador e, paralelamente, o salário de benefício segue outro.
Doutora Valderias Maria Xavier. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET RS. O Vale dos Sinos é o 26526, e também em Uruguaiana, que nos assiste seguidamente. Dá um pitaco aí, né, doutora Valderias? Nas nossas redes sociais, o Facebook e o YouTube, bombando o mundo afora pelo streaming do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET RS, conversando com a doutora e minha amiga, a advogada Valderias Maria Xavier. Nós estamos falando sobre a revisão da vida toda, surpresa boa, que o ministro Alexandre de Moraes deu para todos os brasileiros que estão na dependência de aposentadoria ou que estavam imaginando uma revisão. Agora, tudo mudou. Vamos recapitular um pouquinho, para quem não pegou o nosso primeiro bloco, doutora Valderias, o que essa revisão da vida toda e o que isso muda na vida do segurado. Temos que ficar, na realidade, temos que ficar felizes, né? Os previdenciaristas estão todos felizes, até porque é um precedente muito importante, né? Que foi votado. Esse é um precedente jurisprudencial muito importante que estávamos esperando há muito tempo. Só que temos que ter algumas precauções ainda referente a isso, né? Por quê? Porque ele, até dia 8, pode haver modificações no voto, o INSS pode embargar de declaração, existem várias possibilidades. Então, foi um julgamento bom, foi. Só que precisamos ter cautela. É claro que os segurados que têm essa possibilidade, que se aposentaram depois de 1999, já busquem os seus direitos com profissionais especializados em cálculos previdenciários, em direito previdenciário, mas foi uma ótima notícia para todos, porque aguardávamos muito essa decisão, que já havia há muito tempo sido levantada essa tese, e ela estava lá aguardando julgamento, e quando ela foi julgada há tempos atrás, houve um empate em 5-5, e o ministro pediu vistas, e agora, dia 26, ele votou procedente. Na realidade, o voto dele foi uma aula de direito previdenciário. Quem gosta de direito previdenciário, que leia o voto vista, porque foi muito importante o voto. E foi bom o voto, é muito bom para o direito previdenciário, mas como tudo no Brasil, a gente tem que ter cautela, comemorar mesmo só depois do trânsito em julgado. Que vai acontecer dia 8, é isso? 8 de março? Não. Vai acontecer, se o INSS não embargar de declaração, não acontecer nada, vai acontecer 30 dias úteis. Então vai ser lá por abril. Lá por abril, tem que ter calma, tem que ter, não dá, mas pode buscar o seu direito, pode verificar, já pode buscar as suas, encaminhar seus documentos, buscar contra-cheques, buscar RAIs, né? Porque isso lá atrás, 72, 71, né? Quando começou
a carteira de trabalho, o PIS, né? Então, várias pessoas vão ter que buscar os documentos, buscar as suas rendas, suas remunerações lá atrás. Então, isso vai gerar algum trabalho, mas vale a pena. Com certeza, a revisão da vida toda veio para beneficiar muitos trabalhadores. E nós, previdenciaristas, vamos ter muito trabalho, com certeza. Doutora Valderias, me diga uma coisa. Vai transitar em julgado, vai lá dar em abril, aí está consolidada a questão. Mas algum ministro pode mudar de ideia até lá? Pode, sim, pode. Até porque um ministro que votou já se aposentou, entende? Pode algum ministro mudar o voto até dia 8, pode mudar o voto. Quer dizer, um ministro que estava no STF, que votou a favor ou contra, quer dizer, o que entrou no lugar dele pode chegar e eu vou mudar de ideia, vou mudar o voto daquele ministro que está aposentado, é isso? Pode. E pode um que votou, que teve o voto, pode mudar o voto ainda. Pode. A favor ou contra? Várias coisas podem acontecer. Doutora Valderias, vamos já. Falamos, então, da revisão da vida toda, que é uma notícia muito boa para todos aqueles que estão procurando se aposentar ou já estão aposentados e podem fazer uma revisão do que estão recebendo. Podem receber, aumentar muito, claro, tendo cuidado, né, que pode daqui a pouco fazer um cálculo e diminuir a sua renda, mas vamos lá, pode aumentar em muito a sua aposentadoria. Mas vamos voltar agora um pouquinho no tempo recente aqui. 2019 mudou a lei previdenciária, né? E muita gente ainda completou o tempo de aposentadoria em 2020, em 2021, agora. Esses estão na transição ainda, doutora Valderias? Sim, existem várias regras de transição. Essa revisão, essa modificação da lei agora, a Emenda Constitucional 103, de novembro de 2019, ela trouxe várias regras de transição, são mais de 6 regras de transição. Então, existe N possibilidades de se aposentar, de tempo de se aposentar. Então, é muito importante buscar também, antes de se aposentar, buscar um planejamento previdenciário, buscar especialistas que saibam todas as regras, aplicar todas as regras de cálculo para que o segurado seja bem conduzido em sua aposentadoria. Porque não pode ele achar uma coisa e pisar na bola e pode perder muito. Como tu não te aposenta com aqueles salários que tu te aposenta com valor. Se o governo não quiser dar aumento para aquele salário, ele pode chegar e dizer, olha, vamos aumentar. Este ano foi quase a mesma coisa, né? O salário mínimo dos aposentados, da correção dos aposentados, foi quase a mesma coisa, mas teve anos que o salário mínimo aumentou o dobro do que aumentou o valor que foi dado para os aposentados, não é verdade? Esse ano teve o mesmo valor, né, de indexador da aposentadoria e o indexador do aumento do salário mínimo. Esse ano teve um valor igual, mas isso é muito... Nos últimos anos não teve isso. Esse ano foi é muito raro acontecer isso, mas teve uma bela surpresa para os aposentados, que até teve algumas faixas que foi bem significativo o aumento. Doutora Valderias, já estamos nos aproximando quase do fim do nosso programa, mas vamos lembrando aí as idades e o tempo de contribuição, que agora não tem mais, né? Idade para mulher. Mulher é 62 anos e homem é 65, mas existe regra de transição, né? Que homem... existem várias regras.
mas a regra mais específica é homem 65 e mulher 62, mas isso é aposentadoria por idade. Existe também a aposentadoria híbrida, que mulher e homem é 65 anos, mulher 62 e homem 65, contando com o tempo rural e urbano, né? Então, existe várias. Nesse sentido, a gente tem que cuidar muito, porque várias regras modificam a sua renda mensal inicial para mais, né? Melhorando a sua... Às vezes é melhor demorar um ano a se aposentar ou encaminhar a sua aposentadoria, que o benefício é muito melhor. Fazendo um comparativo de todas as regras de transição, às vezes um pouquinho de paciência, um pouquinho de contribuição a mais, modifica significativamente a sua renda mensal inicial. Doutora Valderias, para encerrar, então, revisão da vida toda beneficia quem está aposentado há menos de 10 anos, porque tem o prazo decadencial, né? Há menos de 10 anos está aposentado, ele tem que ajuizar logo uma ação de revisão disso aí, e beneficia todos aqueles que estão completando, já completaram o seu tempo e estão em processo de aposentadoria, porque muda todo o cálculo, né, doutora? Na realidade, a revisão da vida toda, o que ela é? É aqueles que pegaram a regra de transição de 1900, da lei 9.876 de 99. Após, agora, a emenda constitucional 103 são outras regras. Então, isso é bem complexo, por isso que a gente sempre ressalta, procurem um especialista em direito previdenciário quando queiram encaminhar a sua aposentadoria. Doutora Valderias Maria Xavier, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net, sempre trazendo luzes do direito previdenciário, quando não traz a notícia aquela da energia elétrica, que nós vamos falar outro dia, né? A energia elétrica, você pode buscar aquilo que pagou a mais de impostos nos últimos 5 anos, né? Tanto você, pessoa física, quanto você, empresário, que tem uma empresa aí, pode ter uma boa surpresa no seu bolso, né? Além de baixar o valor do imposto cobrado na sua conta de luz, ou melhor, na conta de energia, mas só daqueles que ingressarem na justiça. É isso, né, doutora? É isso mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, quero deixar aqui o meu abraço a todos e o nosso telefone de contato 3211-3214, que é o nosso WhatsApp também, e nós, do Gonçalves e Xavier Advogados, estamos à disposição de todos que gostariam de ter um cálculo, uma revisão, um benefício melhor. Perfeito, doutora Valderias. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net, que você assiste no Bateria, canais 20 e 520 na NetRS, no Vale dos Sinos do Joana, o 26526, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube, e bombando o mundo afora pelo streaming do Ba TV. Até um próximo programa.